Primeira Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: Este é o templo do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel. Os preparativos para a edificação do templo. Então Davi mandou reunir os estrangeiros que residiam em Israel e os designou como pedreiros para lavrarem pedras de cantaria para construir o templo de Deus. Também juntou muito ferro para as ferragens e dobradiças das portas das entradas, e tanto bronze que nem se podia pesar, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam cedro em grande quantidade para Davi. Porque Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e sem experiência, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico em excelência, de renome e glória em todas as terras. Por isso, eu lhe farei os preparativos. Assim, Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Instruções de Davi a Salomão. Então ele chamou seu filho Salomão e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, planejei construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra de Jeová veio a mim. Derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porque derramaste muito sangue na terra diante de mim. Tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será Salomão. E eu darei paz e descanso a Israel durante os seus dias. Ele construirá um templo ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, para que tenhas sucesso em edificar o templo do Senhor teu Deus, como ele falou a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para governares sobre Israel e para obedeceres à lei do Senhor teu Deus. Se tiveres o cuidado de obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Sê forte e corajoso, não temas, nem desanimes. Com muito empenho preparei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e tanto bronze e ferro que não se pode pesar. Também preparei madeira e pedras, e tu os aumentarás ainda mais. Além disso, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Levanta-te, mãos à obra, o Senhor está contigo. Davi ordenou que todos os chefes de Israel ajudassem seu filho Salomão. O Senhor, vosso Deus, certamente está convosco e vos deu descanso de todos os lados, pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Dispõe agora o coração e a alma para buscares ao Senhor, vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo, que será construído ao nome do Senhor. Primeira Crônicas, capítulo 23. Os levitas e a sua função. Estando já velho e avançado em idade, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os chefes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Os levitas maiores de 30 anos foram contados e, de acordo com o seu registro, o total foi de 38.000 homens. Disse Davi: Destes, 24.000 se encarregarão do trabalho do templo do Senhor. 6.000 servirão como oficiais e juízes. 4.000 como porteiros e 4.000 louvarão ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor. Davi os dividiu em grupos, segundo os descendentes de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram 3: Jeiel, o chefe,
Zetão e Joel. Os filhos de Simei foram 3, Selomite, Aziel e Arã. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Geus e Berias. Estes foram os 4 filhos de Simei. Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Geus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes foram contados juntos e considerados uma só família. Os filhos de Coate foram 4, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus filhos foram separados eternamente para consagrarem as coisas santíssimas, queimarem incenso diante do Senhor e servirem e pronunciarem bênçãos em nome do Senhor para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. O descendente de Eliezer foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izar foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Iszias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem filhos, teve apenas filhas. Os filhos de Quis, seus irmãos, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jerimote. Esses são os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias, isto é, segundo os chefes das famílias, conforme o número dos que foram registrados pelos seus nomes, individualmente, da idade de 20 anos para cima, os quais trabalhavam no serviço do templo do Senhor. Davi disse: O Senhor Deus de Israel deu descanso ao seu povo e ele habita em Jerusalém para sempre. Os levitas também não terão mais de levar o tabernáculo com todos os utensílios do seu serviço. Por isso, conforme as últimas palavras de Davi, os levitas maiores de 20 anos foram contados, porque o trabalho deles seria auxiliar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor, nos pátios, nas salas, na purificação de todas as coisas sagradas e em todo o trabalho de serviço do templo de Deus, cuidando dos pães consagrados e da farinha da oferta de cereais, seja de bolacha sem fermento, seja do que é feito na assadeira, seja do que é misturado com azeite e de todo tipo de medidas e pesos. Também deveriam estar prontos para render graças e louvor ao Senhor a cada manhã e do mesmo modo à tarde, e oferecerem continuamente diante do Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número que está determinado. Também teriam sobre sua responsabilidade a tenda da revelação, o lugar santo e os descendentes de Arão, seus irmãos, no serviço do templo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. Os grupos dos sacerdotes. Os grupos dos descendentes de Arão foram estes. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiúde morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. Davi, juntamente com Zadok, descendente de Eleazar, e com Aimeleque, descendente de Itamar, os distribuiu segundo os deveres do seu serviço. Acharam-se mais chefes dentre os descendentes de Eleazar do que dentre os descendentes de Itamar. E assim foram distribuídos 16 chefes da família dentre os descendentes de Eleazar e 8 chefes de família dos descendentes de Itamar. Foram distribuídos por sorte, tanto uns como os outros.
porque havia chefes do santuário e chefes escolhidos por Deus, tanto dentre os descendentes de Eleazar, como dentre os descendentes de Itamar. Semaias, filho de Natanel, o escrivão dos levitas, os registrou diante do rei, dos chefes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, tornando-se uma família de Eleazar e outra de Itamar. Assim, a primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, e a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesuá, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apizés, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maazias. Essa foi a distribuição deles no seu serviço, para entrarem no templo do Senhor, conforme Arão, seu antepassado, lhes havia ordenado e como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Do restante dos descendentes de Levi, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedeías. No caso de Reabias, Isias era o chefe dos filhos de Reabias. Dos Isaritas, Selomete, dos descendentes de Selomete, Jaate. Os descendentes de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. Do irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dois filhos de Merari, Male e Muzi. Dois filhos de Jaazias, Beno. Dois descendentes de Merari, de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Male, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jeramiel. E dos filhos de Muzi, Male, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo as suas famílias. Eles também, como seus parentes, os descendentes de Arão, lançaram sorte diante do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram, tanto para o chefe de família como para seu irmão menor.